Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor esteja comigo, com você, com toda a nossa família, com todos aqueles a quem nós amamos. Meus irmãos, neste momento, estou de volta, né, tentar ir o máximo agora, ser mais frequente. É que às vezes bate uma preguiça, às vezes vem desânimo, às vezes vem falta de criatividade. Mas o tema desse vídeo é, voltei, mas por que eu parei de gravar? Vamos lá. Motivos. O primeiro motivo dele foi sem vontade e com preguiça de gravar. Sempre bate aquele desânimo, aquela falta de vontade de querer gravar. Sabe aquele desânimo, aquela preguiça de querer pegar o celular, botar aqui, querer trocar, ter que trocar de roupa, tomar banho, organizar aquele lugar, montar o roteiro para poder gravar. E às vezes bate aquela preguiça. Às vezes o desânimo acaba nos levando àquele momento de preguiça, de querer ficar mais no celular, de querer tá distraída e acaba que a gente não tinha esse momento para poder gravar, vem a preguiça, vem o desânimo, a gente acaba tendo essa falta de vontade de querer pegar o celular, botar em um canto, se organizar todo para poder gravar e fazer um roteiro. O segundo ponto é sem conteúdo ou sem criatividade. Como eu falei, às vezes é a falta de criatividade de chegar aqui e escrever um roteiro. Entendeu? Aí às vezes é aquela falta de criatividade de chegar e escrever um roteiro, às vezes a gente não tem um versículo na nossa mente aí para poder escrever e tema relacionado, que aquilo a gente vai estar abordando. E às vezes é a falta também de conteúdo, sabe? Às vezes é a falta de conteúdo. Às vezes a gente tá sem conteúdo, sem ideia, sem criatividade total, sem ideia total do que fazer, do que gravar, que conteúdo trazer. Entendeu como é as coisas? Vamos lá, terceiro ponto. Sem tempo, agora eu tenho integral na escola, 2 dias na semana, na terça e na quinta eu tenho integral na escola. Na segunda de manhã, aula, à noite tenho oração e estudo de exegese bíblica na igreja. Terça-feira de manhã, aula de tarde, aula, chego em casa 5 e pouca, chego cansado, às vezes com preguiça, eu pego o celular e fico ali, e depois vou tomar banho. Quarta, de manhã, aula, de noite culto, quinta, integral, sexta, aí que eu tô mais livre, mas mesmo assim vem a preguiça, vem a falta de conteúdo, vem a falta de criatividade. Sábado, é onde a gente tira mais assim um tempo pra ficar de boa, mas eu sei que eu preciso ter mais esse compromisso e eu tô gravando esse vídeo no dia de sábado, do nada, não vontade de pegar o celular e gravar. Eu falei, eu vou gravar, cheguei aqui, tô gravando do nada, nesse cenário que eu até gostei, né? Gostei desse cenário aqui, parece que você não olha muito aí. Mas é isso. Além de ser a falta de tempo, às vezes a gente tá sem vontade de gravar e às vezes a gente acaba dizendo que é o tempo, mas às vezes eu não tenho tempo mesmo para gravar. Nem tempo, às vezes, para pegar um livro para ler, eu tenho uma Bíblia, mesmo que eu não deixo de ler mesmo, não deixo de ter um momento com Deus. Mas eu, às vezes, fico um pouco sem tempo, mas às vezes eu tenho tempo e aí junto a preguiça, a falta de criatividade, sem conteúdo e a falta de vontade de gravar, que a gente não sabe para onde ela vai, mas ela vai embora. Às vezes eu esqueço também, que é o quarto ponto, que eu esqueço, às vezes eu esqueço de gravar, às vezes eu esqueço de... Às vezes eu marco um dia para gravar, marco um momento, ou vem a preguiça, vem a falta de criatividade, ou às vezes mesmo vem o esquecimento, quando vê eu já lembro que tinha que gravar. E acaba sendo meio esse equívoco, errei amigos e amigas, fui Edilan. Sim, e às vezes é essa falta aí de tempo, esse esquecer, eu esqueço as coisas muito rápidas. Às vezes quando eu tô lendo o versículo, às vezes quando eu termino eu já esqueço do que às vezes eu até li, entendeu? Até mesmo na escola, às vezes eu tô estudando uma coisa aí, quando eu já esqueço que eu aprendi, entendeu? Às vezes acaba tendo a mente um pouco fraca de tanta coisa e às vezes tem que decorar tudo e acaba sendo mais difícil para poder raciocinar e às vezes o celular tira essa de concentração, tira nosso foco no que a gente precisa mesmo realmente focar. E o quarto ponto é a câmera do celular. Vocês podem ver que eu tô com a câmera melhor, um celular melhor. Sim, eu troquei de celular. Eu gravava com o Samsung A03, esse celular que vocês estão vendo que tá aparecendo na tela. O A03, que é um celular, acho que é de 2021, a câmera não é muito legal, não é muito legal. Às vezes bati desânimo de querer gravar, às vezes tinha que regravar porque a câmera ficava ruim, os ruídos no fundo. E às vezes desagradava.
muito em que gravar, e você quer gravar um conteúdo tão legal, bíblico, né? Eu sei que a gente tem que focar muito na câmera, mas acaba sendo assim que desanima um pouco a câmera e fica um pouco assim, sabe? Mas é isso, às vezes a câmera desanimava e a câmera do celular era ruim. Agora eu tô com o Samsung A15, que a câmera é mil vezes melhor, a câmera nos motiva até mais. Eu sei que isso não tem que ter o nosso foco, eu sei que eu erro muito nisso, eu sei que o nosso foco tem que ser Jesus. Mas às vezes a câmera nos ajuda, sabe? Eu sei que a gente não pode colocar a câmera, uma bestagem como um foco. O foco tem que ser Jesus, tem que saber, tem que ser pregar a mensagem, tem que ser levar o evangelho. Mas é como eu tô dizendo aqui, o celular, às vezes a câmera me desmotivava um pouco. Às vezes travava, às vezes não tinha espaço. E agora agora tem mais espaço, entendeu? Tem 128 GB, mil vezes melhor do Samsung S23, que tinha 64 GB. Esse é bem melhor até para editar, para gravar, não fica muito aqueles ruídos de fundo. Um dos meus objetivos agora que eu escrevi aqui foi voltar a gravar o quadro de disciplinas espirituais, que já tem um tempão que eu parei de gravar, acho que já tem mais de 4, 3 meses que eu parei de gravar. Parei no terceiro episódio e daí desanimei, não gravei mais, entendeu? E também trazer mais conteúdos legais de aprendizado, dicas e os demais conteúdos legais de aprendizado do que eu aprendi, e assuntos bíblicos também, que vai ser o principal. Jesus é o centro deste canal, Jesus é o centro da minha vida e tem que ser o centro da sua vida, tem que ser o meu centro, tem que ser o centro das nossas vidas, entendeu? E também algumas dicas na vida cristã, qual a gente precisa entender, aprender, porque eu sei que eu preciso aprender muito ainda, muito ainda. E o que for aprendendo, eu posso estar trazendo aqui para vocês. E também tem mais conteúdos relacionados a Jesus, relacionado à Bíblia. Você que chegou aqui até o final, quero te agradecer, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja de todo mal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se der para comentar, comente e compartilhe esse vídeo. Por favor, que Deus abençoe sua vida.